vai ver agora pela manhã, né, o que são os mecanismos de ação da biodança. Então, essa maratona é bem legal, porque ela faz um resumão, assim, né, da teoria de biodança, né, a gente vai ver vários aspectos da teoria de biodança, e ver como, na prática, né, a biodança funciona na realidade, como, no concreto, sobre essa parte teórica, a gente consegue fazer as modificações que a biodança se propõe, né? Então, lembrando que essas modificações que a biodança se propõe não são modificações regidas por uma, um mandato, digamos, racional, cultural, né? Então, o que o Rolando observou lá no início da sua prática, quando ele começou a ver que ele estava criando algo diferente, né? E que a dança tinha um potencial muito forte de fazer modificações profundas, né? Na forma como as pessoas viviam, na forma como elas manifestavam a si mesmo no mundo, e na forma como elas se relacionavam com as pessoas, consigo mesmo, com o ambiente. Então, lembrar para vocês que, antes de tudo, a biodança ela não busca ensinar um estilo de vida, dizer como as pessoas têm que viver, tá? Isso é super importante a gente se dar conta de que não é esse o propósito da biodança, ensinar como as pessoas têm que viver, né? Não é não é uma religião que te diz como tu tem que pensar, não é um, uma seita, ou sei eu, ou uma filosofia de vida, um jeito de viver que tem que ser daquele jeito. Então, o que o Rolando foi se dando conta? Né? Que nós todos, cada um de nós, tem muitos potenciais, né? Mas que cada potencial humano, né, ele tem que ser estimulado para ele poder se manifestar, né? E aqui a gente está falando de potenciais que são genéticos, geneticamente determinados. Então, é como se a gente fosse uma sementinha, né? E a sementinha, ela está ali, ela está com todo o potencial para ser uma árvore, mas se ela não encontrar água, se ela não encontrar terra, se ela não encontrar o ambiente adequado, ela não vai se expressar, né? Ou, se o ambiente existe, né, estimula o crescimento, mas de uma forma precária, então esse potencial não se deflagra plenamente, ele vai se deflagrar de uma forma parcial, né? Então, o entendimento do Rolando que, por alguns aspectos culturais e sociais nossos, e também relacionais, né, da estrutura relacional das pessoas com as quais a gente convive, né, desde pequeninhos, a nossa família de origem, né, porque que essa estrutura, ela muitas vezes, ela é esse ambiente que é um pouco precário, né? Então, que nos estimula a manifestar alguns potenciais, mas, por outro lado, nos desestimula a manifestação de outros, né? E às vezes até reprime a manifestação de alguns potenciais. Então, o que o Rolando diz? É em cima do que a gente vive, da nossa experiência de vida, é que os potenciais genéticos se manifestam ou ficam reprimidos. E o que a gente vai fazer em biodança é justamente buscar, né, que criar um ambiente onde os potenciais possam se manifestar, né? Então, a biodança é um microambiente, né, onde se estimula potenciais de vida, potenciais de saúde, né, a se manifestarem. Isso através da interação entre as pessoas do grupo, e, buscando o movimento, buscando a emoção da dança, né? Então, muitas coisas que estavam ali reprimidas, ocultas, né, começam a se manifestar. Eu vou dar um exemplo clássico, né, que eu acho que é bem clássico, mas eu acho que é fácil de entender, seria aquela, não sei, aquela criança que está na escola e faz um desenho super colorido
e que não é uma representação exata, né? Por exemplo, de uma árvore ou de uma casa, né? Mas é algo que ela diz que é uma casa, é uma árvore, mas que não é óbvio, né? Mas que tem a ver com a expressão dela, a sua criatividade, né? Então, se a criança faz uma árvore com um tronco super colorido e super expansiva a árvore, e daí vem a professora lá e diz assim, não foi isso que eu te pedi, daí faz um risquinho com uma bolinha e diz que aquilo sim que é uma árvore, né? E daí, então, é um exemplo clássico, né? E um pouquinho bobo, mas é o que acontece muitas vezes com a gente. Então, o que acontece? Como a pessoa vai viver isso, né? Esse processo de repressão de algo, né? De uma expressão, uma desqualificação da sua expressão, ou um não entendimento da sua expressão, muitas vezes a pessoa pode viver aquilo como algo muito traumático, muito negativo. Às vezes pode ser que ela nem dê bola, porque ela tem uma estrutura familiar que dá suporte, né, à sua criatividade, mas se ela já tiver uma estrutura familiar mais repressiva, com menos capacidade de compreensão, e daí encontra aí pela frente uma escola rígida que não facilita a questão da criatividade, pode ser que ela fique com aquele potencial criativo maravilhoso que ela tinha, reprimido, não manifesto, que ela fique insegura em relação àquele potencial, né? E acaba como sendo um raminho de uma árvore que não recebe seiva, fica ali, né? Latente. Aí, lá, se a pessoa pensa em fazer biodança, ela começa a ser estimulada na sua criatividade, né? Com danças, e daí também dentro da linha da criatividade a gente trabalha com dança, trabalha com poesia, trabalha com pintura, e daí, de repente, a pessoa começa a retomar aquela seiva naquele galinho que ficou ali sem receber essa seiva. E ele começa a crescer de novo, né? Então, a biodança, ela busca justamente as formas de fazer com que circule essa seiva de novo nesses galhos que a gente ficou latente na vida, que as 5 linhas de vivência que a gente tem falado, né, elas são galhozinhos, né? Então, tem gente que ficou com o potencial de saúde, de autorregulação, o potencial vital de ir para o mundo, ou potencial de descanso, comprometido por várias coisas da sua vida. Então, quando começa a fazer biodança, a pessoa começa a desabrochar para isso, né? Daí, depois, dentro da sexualidade, tem pessoas que recebem muita repressão dentro da questão do prazer, né? Dentro do tipo de coisas que elas podem desejar e coisas que elas não podem desejar, né? E também a expectativa que cada um de nós tem de cumprir as expectativas dos outros, né? Tudo influencia na questão da sexualidade. Então, às vezes, para algumas pessoas, isso fica como um caminho que não se desenvolve. A pessoa tem dificuldade de ter prazer, tem dificuldade de saber o que quer da vida, né? Não sabe ter opções, não sabe decidir por nada, né? E daí, então, de repente, ela começa a descobrir que ela pode, que ela consegue, que ela tem condição, né? E daí começa a nutrir esse galinho. Dentro da criatividade, eu já expliquei, né? Essa coisa assim de por algum motivo a gente fica bloqueado na nossa expressão, né? Ser inseguro sobre o que os outros vão pensar se eu me expressar, né? Como é que as pessoas vão receber a minha expressão, as minhas ideias, a minha manifestação? E aos pouquinhos, então, com a biodança a gente vai tendo mais segurança, vai tendo com a identidade mais reforçada, vai começando a curtir as coisas que a gente produz e também vai tendo menos necessidade de agradar todo mundo, né? Então, isso como uma coisa bem importante. Depois, dentro da afetividade também, que é outra linha de vivência, né? Muitos de nós viemos de culturas muito secas, onde as pessoas não cultivam o afeto, né? E a afetividade é algo que tem que ser cultivada, é um potencial humano, mas deve ser cultivado. Então, infelizmente, na nossa sociedade, a gente acha que as pessoas já devem saber por si, desde que nasceram, como expressar o afeto, né? E a nossa cultura é muito
muito cerceante do afeto, né? Muito controladora do afeto. O Rolando dizia que a nossa cultura cerceia mais o afeto do que a própria sexualidade, né? Então, existe uma repressão muito grande do afeto, por isso que a gente tem dificuldade de ser solidário, por isso que muitas vezes a gente cai na maledicência, julgando as pessoas ou sofrendo julgamento. Tudo isso tem a ver com a doença da nossa cultura, e o Rolando sempre dizia que a nossa cultura padece de falta de afeto, né? Padece de muita falta de afeto, e isso influencia desde os bebezinhos até os velhinhos, passando por toda a nossa existência, né? Então, a biodança, ela é um trabalho que busca essencialmente tocar essa questão do afeto, né? E nos liberar para manifestar nossas emoções e sentimentos em ressonância aos outros, né? Ou seja, de uma forma adequada, não no sentido de adequada socialmente, mas no sentido de que a gente possa estabelecer vínculos de diálogo, onde a gente possa expressar quem nós somos e também receber o outro. O acolhimento é algo central dentro dessa perspectiva, e a biodança ela vai tomar isso como algo, sim, que faz parte do potencial genético humano, né? Nós somos seres que nos construímos sobre o afeto e também adoecemos sobre o afeto, então, sendo algo tão importante, né, e algo tão mal vivido pela nossa cultura, nos adoece a todos. E depois, como o último potencial que a gente falou no nosso último encontro, é toda a questão da transcendência, né? E a transcendência é essa coisa inata que nós temos de sentimento de pertencimento a uma totalidade, né? De estar em harmonia com a totalidade. Então, todos nós temos esse desejo muito profundo e um potencial muito grande para estar nessa ressonância, mas também por uma série de aspectos sociais, culturais, estruturais, a gente vai se afastando desse sentimento de harmonia, vai entrando em uma questão de dualidade muito forte, né? E vai estabelecendo isso de uma forma cada vez mais antagônica, né? Mais baseada na violência, no ódio, e daí a gente tem um afastamento muito forte da questão da transcendência. Então, também a biodança enxerga a transcendência como um potencial humano que deve ser estimulado. Então, as vivências de biodança, muitas delas vão estimular esses potenciais, né? Criando essas experiências, dando oportunidade para essas experiências que a gente viu no último encontro, né? E que, se vocês quiserem, vocês podem retomar o vídeo sobre transcendência, que está lá no canal, para rever isso, se ficar em dúvida, né? Uma dessas linhas que eu estou falando tem o vídeo lá no canal, tá? Então, vocês podem aprofundar o conhecimento, o estudo de vocês, indo lá no canal e vendo cada uma das linhas de vivência. Então, a transcendência, falando um pouco da experiência de êxtase e de êxtase, né, que a gente olhou com tanta delicadeza e com bastante atenção no nosso último encontro. Mas, então, vamos ver, né, quais são esses mecanismos que levam a gente poder vivenciar essas coisas e poder despertar os nossos potenciais, né, adormecidos, reprimidos. Então, uma das coisas, assim, básicas para a gente chegar aí é a vivência, né? Então, a biodança é uma metodologia vivencial, tá? Ela não é uma metodologia que vai trabalhar sobre uma imposição de ideias, uma imposição de estilo de vida, uma imposição de uma ideologia. Então, a gente não está trabalhando nesse nível. Nunca um facilitador vai dizer para outra pessoa como ela tem que viver. Isso não existe em biodança. Tá? Então, sim, a gente vai
trabalhar em biodança num nível de viver coisas que nos abram, né? A gente vive coisas que nos abrem. É a experiência, né? Eu experiencio algo e daí eu descubro algo sobre mim quando eu experiencio isso. Então, dentro da metodologia de biodança, a gente propõe essas experiências, né? E o conceito de vivência é essas experiências vividas com intenso compromisso emocional num dado momento, que é o momento onde se dança, né? Ou onde se faz algo proposto pelo facilitador e que é levado pela emoção da música. A música aqui é muito importante porque a música dá a pauta emocional, né? Então, em geral, as músicas nos dão pautas emocionais. Tanto que vocês podem ver isso super claro, né? No cinema, né? Uma grande parte, né, da emoção que a gente tem no filme, né? Se deve à música, porque ela dá essa pauta emocional. E dentro da biodança a gente chama essa pauta emocional de semântica musical, ou seja, qual é a emoção que aquela música mobiliza dentro de um contexto que abrange não só a música, mas o que o facilitador fala, que tem que ser uma fala poética e cheia de significado, né? Então, não é uma coisa simples, é por isso que a nossa formação dura tanto, né? Porque a gente tem, quando, naquele simples ato de falar, a gente tem que conseguir fazer a conexão entre o sentido arquetípico do que a gente está trabalhando, trazer isso de uma forma poética, ligada dentro de uma estrutura de aula, né? E ter a música adequada para que tudo isso gere um contexto que faça a pessoa sair, lá saiu daquela linearidade daquele momento de vida dela e seja colocada em uma outra dimensão, né? Que é uma outra dimensão de percepção de tempo e espaço, né? Onde todas as coisas possíveis estão naquele momento, né? Se abre uma porta, um portal naquele momento onde eu tenho acesso há muitas emoções que não têm exatamente a ver de estar em pé numa sala, num quarto, né, quando a gente está fazendo via Zoom, ou numa sala com outras pessoas, não tem a ver exatamente com o fato de estar pisando naquela sala naquele momento, mas tem a ver com todo um universo, que é um universo arquetípico, que é um universo pessoal, que é um universo de memórias, que é um universo de relações que se estabelecem ali mesmo no grupo também, mas as nossas relações com o mundo, com as pessoas. Então, quando a gente coloca a música, dá consigna e coloca isso dentro de um contexto de estrutura de aula, abre uma porta naquele momento. E eu entro num mundo muito diferenciado, né? E é um mundo absolutamente concreto naquele momento, que dura alguns segundos, alguns minutos, né? O minuto da dança, o segundo da dança, mas nesse estado de abertura, a gente sai da linearidade do tempo por aqueles instantes, então uma dança pode dar uma impressão de durar uma eternidade, né? Ou pode ser que a música seja longa e parece que passou em um segundo, se altera a percepção de tempo, né? E essa alteração da percepção de tempo me dá acesso, né, a o que a gente chama dos 4 inconscientes da biodança, né? Então, a gente pode acessar nesse momento memórias, coisas, refazer, reelaborar coisas do nosso passado, sem uma condução àquele ponto, mas o inconsciente vai direto àquele ponto, né, que é o que a gente chama de inconsciente pessoal. A gente pode entrar numa dimensão arquetípica, ritualística sobre algo, um arquétipo, algo desse domínio amplo dos arquétipos, que tem significados universais e tão contundentes, né, dentro da nossa experiência humana, não como indivíduo, mas como totalidade, né? E também a gente pode entrar naquele momento numa experiência de consciente vital, que a gente chama, né? Então, de se perceber enquanto
enquanto ser vivo em relação à totalidade, dentro das conexões que existe naquele momento que a gente pode chamar, dentro da teoria de Maturana, de acoplamento estrutural, né? Onde a gente está conectado com tudo ao mesmo tempo e faz parte de um ecossistema, que pode ser um ecossistema humano, mas também que tem a ver com todo o ambiente onde a gente está. Então, essas relações, elas se evidenciam nesse momento, né? E elas nos colocam como que uma clareza a respeito disso, né? Uma clareza que não é racional, é uma clareza vivencial a respeito de uma percepção ampla de onde eu estou naquele momento, né? E quem sou eu naquele momento. E depois também essa vivência ela pode nos dar acesso ao inconsciente. O pessoal tem um microfone aberto, pessoal, por favor, deem uma olhadinha. Deixa eu dar uma olhada aqui. Fecharam? E fecharam, passaram o som. Então, vamos voltar aqui. Então, então o inconsciente luminoso, que é a nossa percepção naquele momento de grandiosidade da nossa existência, né? Do nosso valor mais profundo, não um valor egóico, mas de um valor intrínseco, né? Um valor de como pessoa, como ser humano, como ser vivo, né? Então, algo que nos conecta com a sacralidade da vida expressa em nós. Né? Então, esses são os pontos de acesso que a vivência nos dá, né? Segundo a teoria de biodança, que vai nos levar a esses 4 níveis de inconsciente. Então, como o mecanismo de ação vai atuar, né? Então, primeira coisa, ele vai atuar na nossa percepção. Pessoal, eu vou sair um pouquinho aqui da nossa apresentação, não vai alterar para vocês, que eu vou tirar o WhatsApp, porque senão fica fazendo esse barulhinho cada vez que chega a mensagem. É assim, não vai fazer. Isso. Ok, continua a imagem, né? Continua. Então, um dos mecanismos de ação, né, que a gente estudou bastante da última vez, né, que a gente se encontrou, é uma percepção ampliada, né, que se dá a partir da questão do transe, essa percepção ampliada que ela vai nos trazer uma ampliação da percepção do próprio ato de viver, né? Então, cada coisa do nosso cotidiano, cada gesto, cada relação, cada olhar passa a adquirir, né, um, um outro colorido, uma outra, um outro matiz, né? Um outro significado. Então, trazendo um exemplo muito simples, quando a gente faz dentro de uma classe de biodança uma roda de olhares, né? Pode ser que no meu cotidiano eu olhasse as pessoas e, ok, olhei, ou até fugisse do olhar, né? Geralmente na nossa cultura a gente foge do olhar. E, de repente, a gente está num estado de vivência dentro de uma classe de biodança, se propõe, né, uma roda de olhares, um exercício de encontros, onde a gente se olha nos olhos, e isso, ao invés de ser algo que me dá constrangimento, ou algo que não tem significado nenhum, o simples fato de olhar nos olhos de outra pessoa com a música adequada, com a consigna adequada, com a estrutura de aula adequada, abre um portal impressionante, e esse portal impressionante nos dá, durante aqueles milésimos de segundo que eu olho nos olhos, uma nova percepção da vida, né? Então, é uma metodologia incrível, porque aqui eu não estou dizendo da importância do olhar isso, olhar aquilo. Não, a pessoa se vê de frente a outro ser humano, né? Com o ambiente adequado para que se abra a percepção, e daí tudo começa a ter um outro significado, né? Um significado muito mais amplo. Ok? Então, essa seria uma das formas, né, um dos mecanismos de ação.
Então, outro mecanismo de ação, então, né, que é o que a gente estava conversando na introdução, é essa questão da deflagração dos potenciais adormecidos. E daí o que acontece? À medida que eu vou estimulando aqueles veiozinhos que estavam não expressos a se expressarem, né? Então, imaginem, lá sei eu que, fruto de um processo existencial, de muita repressão, ou de vivência de traumas, ou de falta de estímulos, eu tenho lá, sei, uma árvore super potente que desenvolveu só um galinho, né? E à medida que eu vou estimulando, que a biodança vai estimulando através das vivências, da estrutura vivencial, né? A pessoa vai conhecendo coisas a respeito de si, vai nutrindo os outros galhos. Então, a expressão dessa identidade é essa árvore frondosa que, de repente, a pessoa vai se transformando. Né? E com esse milagre, né? Milagre no sentido não de algo impossível que aconteça, mas de do milagre da vida, da existência, a revelação de um ser único, né? Porque nós todos somos únicos, né? Não existe ninguém igual a gente, nunca existiu ninguém igual a gente e nunca mais vai existir, né? Então, isso é a identidade. Nós somos idênticos a nós mesmos, a mais ninguém. Né? Podemos ser semelhantes aos outros, todos somos semelhantes uns aos outros, mas nós somos, ao mesmo tempo, únicos, né? Porque dentro dessas semelhanças nós temos diferenciais, singularidades e uma organização da vida que é única em nós, né? Que é o somatório desses potenciais genéticos que nós temos, expressos ou não, com a nossa experiência de vida, né, com aquilo que vivemos. Por isso, mesmo aqueles gêmeos univitelinos que têm exatamente o mesmo potencial genético que a gente, né, um do outro, aliás, né, os irmãos que têm o potencial genético idêntico, eles são sementinhas absolutamente iguais uma à outra, mas cada uma dessas sementinhas, cada um desses indivíduos vai viver coisas diferentes. Mesmo que sejam criados na mesma casa, do mesmo jeito, eles vão viver, eles não têm como ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Né? Então, eles vão viver coisas diferentes e isso vai compor uma expressão diferenciada da identidade. Então, mesmo que sejam muito parecidos, muito semelhantes, eles são diferentes. Não é a mesma pessoa. São pessoas diferentes com base na experiência de vida, do lugar que eles ocupam na vida. Né? A gente não tem como estar juntos no mesmo lugar ao mesmo tempo, em termos completamente absolutos. Né? Sempre vamos olhar de um pequeno ângulo diferente. E isso vai fazer toda a diferença. Né? E depois, então, um dos mecanismos de ação, né, é a reeducação afetiva, e essa reeducação afetiva é justamente a gente se dá conta, né, que dentro da nossa cultura existe um culto da formação do ser humano em nível produtivo, profissional, né? Então, nós passamos anos dentro da escola, né? Muitos anos, às vezes uma vida inteira dentro da escola, né, desde a escola primária lá até os níveis eternos universitários, né, de graduação, pós-graduação e etc. Né? Então, a gente passa se formando intelectualmente toda a vida e, às vezes, dentro lá, assim, de um doutor, né, não existe um pingo de educação afetiva. Né? Então, nós somos uma sociedade que prima pela educação produtiva. Eu diria assim que já houve época da humanidade que nós primávamos mais, né, pela educação intelectual. Hoje em dia nem isso, né, pessoal? Infelizmente, hoje em dia nem isso. A gente traz uma educação muito mais ligada à produtividade, né? A capacitação para produzir, para gerar renda, para gerar produtos, etc. Vou tomar um golinho de água. Tá?
Então, nessa história toda, a gente se afasta um monte, né, daquilo que seria a educação para o afeto. E tem um livro que também a gente estudou isso num percurso que eu trabalhei numa segunda-feira, que se chama Tocar, e também tem, a gente cita esse livro também num vídeo que tem sobre da formação que tem ali no YouTube, que é o Contato e Carícias, né? Mas o livro está assim, cada capítulo descrito num percurso que é o Tocar, né? Do Ashley Montagu. E o pessoal também fez uns trabalhos bem bonitos aqui da escola, né? Tem uns vídeos lá no canal também, no meu canal, sobre alguns trabalhos do pessoal que fizeram, muito lindos, que fizeram sobre essa questão da teoria do Montagu, né? E que ele fala assim que o ser humano, né, ele precisa de contato, ele precisa de carinho, ele precisa de abraço, ele precisa de afeto, né? E daí o Montagu ele estuda como, dentro da nossa cultura, a gente nega isso já para um recém-nascido, porque o Montagu estudou como isso se dá e é tão importante para as crianças recém-nascidas e nas suas primeiras experiências de vida, né, o contato de pele com pele, né? Então, a carícia, o colo, o amamentar no peito, né? Isso tudo fazendo uma estrutura afetiva para cada ser humano. E ele foi fazendo um estudo vendo o quanto nos falta isso, né? E o quanto nas culturas onde existe esse contato, esse afeto, e são culturas onde não existe tanta violência, né? Onde as pessoas se expressam mais livremente, tem menos receio de se colocar, né? E mais felicidade num nível de integração familiar, num nível de integração dentro dos grupos onde estão, uma vivência mais prazerosa da própria sexualidade. Então, essa reeducação afetiva, dentro da biodança, a gente trabalha muito com a celebração do afeto e o cultivo das expressões do afeto, né? Então, as expressões do afeto se dão por todos os nossos gestos, a forma como a gente interage com o outro, e essa forma tem um gestual, que é uma linguagem que transcende a linguagem verbal, né? Então, tudo isso é muito trabalhado na biodança através das danças, né? As sincronizações, os exercícios de carícia, os exercícios de olhar. Então, buscando uma relação de reciprocidade, de respeito, de reconhecimento do valor um do outro, né? Então, isso tudo que na nossa cultura não é cultivado, a metodologia de biodança, ela tem como ponto central de cultivo, né? E claro que seria muito interessante que a gente tivesse mais biodança na nossa sociedade, porque é uma metodologia, né, que ela foi criada no sentido, desculpe, no sentido de facilitar a expressão, encontrar caminhos de expressão desse afeto, tornando os grupos, as relações mais harmônicas, mais verdadeiras, mais cuidadosas, ok? E mais acolhentes. Então, a gente está falando de cuidado, de acolhimento, de reciprocidade, de verdade, né? E que são valores, né? Valores que, se a gente olhar assim, com muito com uma visão sincera a respeito da nossa organização social, da forma como a gente vive hoje, são valores que a gente está muito afastado, né? Infelizmente, cada vez mais afastado estamos, né? Então,
também fazer uma reflexão de que tudo o que a gente vive, as tecnologias, elas podem nos, nos servir para nos aproximar, né? Seria lindo que a gente pudesse usar as tecnologias para nos aproximar, mas, infelizmente, a forma como a tecnologia é utilizada, toda essa questão dos algoritmos, né, da seleção das informações que a gente recebe, tudo, vai gerando cada vez mais uma sociedade polarizada, né, onde a gente não tem mais clareza sobre o que é verdade, o que realmente está acontecendo, e, e a veracidade, a possibilidade realmente das informações que a gente recebe. Então, uma sociedade que traz muito uma sensação de um labirinto de espelhos, né? Onde a gente não sabe muito bem o que é realidade, o que não é, onde é que a gente está transitando e não. E isso faz muito mal para a saúde mental das pessoas, né? Então, trazer para o concreto das relações, né? Por isso que é muito importante assim que a gente puder também ir retomando para o presencial, né? Porque sim, a tecnologia nos ajuda a aproximar e é importante a gente dar esse uso para a tecnologia, né? O uso humano da tecnologia, de aproximação e não o uso manipulador e utilitário, né? Mas também nada mais humano que a presença, né? A presença física, a presença de olhar, a presença no mesmo ambiente, o tocar, o falar, o ver inteira a pessoa, né? Então, deixa aqui o convite que assim que a gente puder ir retomando a presença, né, que a gente também possa vivenciar a presença. A gente vai continuar aqui vendo muita teoria e coisa juntos, né? Utilizando a tecnologia de uma forma muito favorável ao ser humano que somos, né? Vamos dar essa utilização positiva sempre, mas também que a gente possa não esquecer que a gente precisa se encontrar, né? Precisa muito. E a biodança, então, ela também trabalha num nível de renovação orgânica, né? E daí da questão que eu estava trazendo da reabilitação existencial, né? Então, o que significa essa renovação orgânica? Tem muito a ver, né, com o que a gente já falou em módulos anteriores, e que também vocês podem retomar lá, quando a gente trabalhou a maratona de transe e regressão, né? Onde a gente viu, né, que, que esse estado de transe que nos leva a essa polaridade do modelo teórico que a gente chama de regressão, né, ela nos dá um contato muito profundo com as nossas delicadezas, vulnerabilidades, né? E daí alguém pode dizer, bah, mas como é que eu vou fazer contato com vulnerabilidade? O que é isso? Não quero saber que eu sou vulnerável, né? Mas acontece que para não saber o que a nossa vulnerabilidade, a gente tem que criar coraças, né? Então, é saber que conforme a gente vai nos aprofundando dentro de nós mesmos, a gente encontra o vulnerável, né? Nossa vulnerabilidade, a nossa delicadeza, a nossa poesia interna, né? E isso é uma condição básica para uma renovação orgânica. Então, quando a gente entra nesse processo de regressão e a gente pode aconchegar a nós mesmos e as outras pessoas que estão com a gente, esse aconchego, esse poder deixar a vigilância, deixar a perfeição e simplesmente se entregar ao que está se vivendo, isso nos recicla, isso nos renova, né? Então, por isso que a biodança vai trabalhar, né, com essa polaridade entre a consciência aumentada de si e a regressão. A nossa cultura, ela estimula basicamente a questão da consciência aumentada de si, que por não poder entrar lá na questão regressiva, ela não é exatamente uma consciência aumentada, né? Ela é, na realidade, uma coraça a essa consciência, onde
eu vou entrar numa questão das exigências sociais, de produtividade, de competência, de dar uma resposta para o mundo, de ser adequado ao que às exigências externas, né? Então, quando a gente deixa um pouco essa coraça e vai lá nas nossas necessidades mais internas, mais profundas, a gente reencontra aquele bebezinho que fomos nós, a gente reencontra o prazer de viver, a gente reencontra o acolhimento, isso nos dá uma referência para realmente voltar sem necessidade de coraça, mas voltar na segurança da nossa própria identidade, no nosso próprio valor, né? De quem somos. E isso é o ponto de partida para a reabilitação existencial, né? Porque a gente precisa ver que a forma como a gente vive, muitas vezes, né, a gente tem doenças, a gente tem neuroses, a gente tem algumas enfermidades, né, que são, às vezes, físicas, psicossomáticas, ou são mentais, e a gente acha que aquilo surgiu do nada, né? Surgiu do, não sei, peguei uma doença, é ótimo essa coisa, pegar uma doença, né? Na realidade, a doença, ela é um sintoma, né, de um mal-estar maior, né? E esse mal-estar, ele pode estar, certamente, sempre esse mal-estar maior, ele tem a ver com a totalidade, né, do sistema ao qual a gente está, para usar novamente a terminologia do Maturana, ao qual a gente está acoplado, né, o acoplamento estrutural que a gente vive, mas também ele muitas vezes a gente tem a impressão, né, de que somos completamente responsáveis por aquela doença, no sentido de que isso só existe para a gente e todo mundo. O mundo está saudável e a gente que adoeceu, né? E não é assim, né? Então, o nosso enfermar, o nosso adoecer tem a ver com a forma como a gente responde essas exigências do meio, de um meio que é um meio que traduz um mal-estar, né? Um mal-estar geral. E daí, então, conforme a gente responde isso, né, a gente pode se tornar um prisioneiro disso. Mas também, conforme a gente responde, a gente pode se afastar um pouco dessa doença, né, dessa enfermidade, e construir um outro tipo de relação, né? E isso tem a ver com essa reabilitação, depois a gente vai ver mais profundamente, né? E daí tudo isso que eu falei para vocês, pessoal, tem a ver também com os níveis de ação, né? Os níveis de ação da biodança. Então, cada um desses mecanismos de ação, vão atuar em diversos níveis, tá? Então, esses níveis, todos eles estão acontecendo juntos, né? Mas, assim, o Rolando trouxe aqui uma listinha, né? Onde ele entende que quando a gente está utilizando os mecanismos de ação, a gente está atuando nesses níveis todos, talvez com alguns com mais ênfase em determinado momento, mas a biodança está atuando dentro de todos esses níveis. Então, vamos ver um pouquinho quais são eles, né? Então, primeiro de tudo, né, esse estado de regressão, ele vai nos ativar a renovação celular, tá? Então, o que acontece? Diminui o nível de estresse negativo, né? Ou seja, aquele estresse que provoca um estado onde é muito difícil a pessoa conseguir realmente se recuperar, né? Um certo nível de estresse é interessante, né? A gente viu isso, acho que foi em aspectos fisiológicos, não me lembro mais em que maratona a gente viu a questão do estresse, ou aspectos psicológicos, não sei, vocês podem também retomar isso ali, né? Claro que ainda não fez essas maratonas que eu estou citando, a gente vai chegar lá de novo também, né? Mas se quiserem já ir dando uma olhada, está tudo lá no YouTube. Então,
esses mecanismos do estresse, né, a gente tem que ter um nível de estresse, né, que nos faz ir para o mundo, quando a gente está lá com aquela polaridade da consciência aumentada, isso é super importante, né, então, o estresse é algo natural, mas quando ele é demais, quando a gente está submetido o tempo todo a esse ter que responder para fora, então isso vai nos prejudicando a renovação celular, é como se a gente nunca descansasse, a gente nunca tivesse tempo para se refazer, né? Então, essa balança homeostática que traz a biodança, ela é uma balança de vida, né? E daí, quando a gente realmente consegue restabelecer essa balança, a gente começa a conseguir nos ouvir as nossas necessidades de sono, as nossas necessidades de alimentação, as nossas necessidades de relação, de aconchego, de proteção, isso vai baixar o nível de estresse e vai nos propiciar, né, uma renovação orgânica. E isso nos traz um reforço muito potente do sistema imunológico. Então, a regulação também neurovegetativa, então, vai nos melhorar a nossa digestão, vai nos melhorar a nossa respiração, a circulação, vai nos melhorar o nosso sono, né? A nossa disposição de viver, isso tudo tem a ver com esse ser sistêmico que somos nós, né? E que necessitamos dessa regulação que se propõe, né? Dentro da biodança, que na realidade é o refazer algo muito natural, né? Não é que a gente está acrescentando formas de viver que são fora do padrão natural do ser humano, mas sim poder refazer, né, essa teia natural do ser humano, né? Refazer esse tecido, que é o tecido que nos dá a capacidade de ter saúde e bem viver, né? Então, também restabelecer esse nível homeostático, ou seja, essa capacidade de que essa autorregulação aconteça de uma forma natural, né? Então, a gente tem períodos, né, da nossa vida onde a gente faz o que a gente chama de biodança de transtase, faz um salto, né, de forma de viver, de forma de experienciar a vida, de perceber a vida, e é muito importante, a biodança propõe esses saltos, né? A gente chama isso de transtase, em outro momento a gente vai ver melhor isso no modelo teórico de biodança. Mas, entre esses saltos, a gente tem que ter um período de homeostase, ou seja, um período onde as coisas nos dão segurança, tranquilidade, capacidade de gerar um ambiente, uma estrutura de vida onde o nosso organismo possa se autorregular, né? Nós não precisamos de nada assim estratosférico para ter saúde e ter autorregulação orgânica, né? A gente precisa de um ambiente seguro onde a gente possa se sentir bem, né? É simples, né? Parece a coisa mais simples desse mundo, mas às vezes nós nos autoimpomos coisas que nos afastam muito dessa regulação homeostática, e isso cria um equilíbrio um desequilíbrio em nível sistêmico muito profundo, né? Que vai nos atingir o organismo, vai nos atingir em nível emocional, em nível existencial, em nível relacional. Então, quando a gente está podendo ter esse ambiente propício, né? E que nos dê segurança, tranquilidade, isso vai propiciando de que exista uma homeostase que dá a chance da nossa natureza agir, né, de uma forma positiva. Uma das coisas bem legais, né, que a gente faz em biodança, porque a gente dança, a gente se relaciona a partir da dança, né? A gente vai trabalhando em vários níveis motores com a biodança. E uma das coisas mais lindas que eu acho em biodança é a gente trabalha algo que eu não sei, nunca encontrei explícito em outra metodologia, quem sabe existem outras metodologias que trabalham isso, mas não falam, ao menos que eu conheço, né? Não é que eu conheço tudo nesse mundo. Então,
que eu conheça, né, a biodança vai tratar muito claramente a motricidade a partir do afeto, né? Então, a gente trabalha muito a questão do movimento, seja um potencial de expressão do nosso mundo afetivo. Então, as danças, as experiências que nós nos propomos nunca são mecânicas, né? Não é uma dança mecânica que visa habilitar uma determinada condição motora. Não, jamais a gente vai trabalhar com isso, né? A gente trabalha com movimentos cheios de significado afetivo, profundamente ligados com a nossa alma, com a nossa expressão mais profunda. E esse nível motor é muito legal, pessoal. A biodança tem um trabalho maravilhoso sobre isso. E isso provoca, mesmo em nível de reabilitação motora, coisas fantásticas, né? Eu me lembro de trabalhar em um hospital psiquiátrico, uma época, né? E que a gente dançando, expressando afeto, expressando, por exemplo, abraços, né? De repente, uma senhorinha levantava os braços e para abraçar, né? Eu levantava os braços para fazer uma dança, e depois eu me lembro que a fisioterapeuta, né, desse local disse assim: nossa, mas tu consegue, que eles fazem uns movimentos que eu nunca consigo fazer, né? Por quê? Porque tem uma motivação que vai além do simples gesto, né? O gesto está carregado de emoção, está carregado de significado, de possibilidade de viver, né? E isso faz uma diferença muito grande na questão motora, mesmo que seja no nível de reabilitação de coisas que têm a ver com limitações, né, que vão se construindo ao longo da existência. Então, a biodança ela tem esse potencial assim de nos oferecer a possibilidade de vivenciar os nossos movimentos com outro sentido. E mesmo com que existam limitações que elas físicas que não possam ser reabilitadas no sentido de que a pessoa pode ter uma dificuldade de caminhar ou uma dificuldade de mover um determinado braço porque tem uma lesão muito profunda, mesmo aí, né, aqueles gestos possíveis, eles se carregam de significado. E isso faz uma diferença muito profunda. Indico para vocês também ver o material que a gente fez sobre a biodança e doenças neurodegenerativas, né, que a Cristina Vanini nos trouxe essa metodologia que ela foi desenvolvendo dentro da estrutura de biodança principalmente para o Parkinson, né? E muito interessante, se vocês puderem ver, eu acho que aconselho que é um complemento muito interessante para isso que eu estou falando. Mais uma aguinha e vamos lá. Então, outro nível super importante, como eu já falei para vocês, nós vivemos uma sociedade de muita repressão, né? A estrutura, eu acho que não é nem a estrutura somente social, cultural, mas é a estrutura civilizatória mesmo, ela tem se constituído muito afastada do afeto, né? Com muita repressão ao afeto, e hoje em dia eu sinto particularmente que a gente tem piorado nesse sentido, porque a gente está com uma sociedade muito polarizada, né? Então, é como se o afastamento da questão do afeto esteja maior hoje dentro da estrutura social que a gente está vivendo. Então, quando a gente faz biodança, né, a gente vai refazendo essas teias do afeto, né, e descobrindo, né, descobrindo as formas de manifestação do afeto, descobrindo as nossas próprias necessidades afetivas, porque às vezes a gente nem sabe que temos
necessidades afetivas e vai descobrindo, né? Vai retirando aos poucos aquelas coraças, aquela rigidez que nos impede de perceber isso, e percebendo a gente tem como buscar refazer a nossa existência no nível de buscar novas relações, novos tipos de formas de se relacionar, né? E, e mesmo diante das nossas experiências infantis, que às vezes, e uma grande parte das vezes, a gente vai ter grandes deficiências na nossa experiência infantil, na nossa experiência originária, né? Então, a biodança vai trabalhar com um processo que a gente chama de reparentalização, que é algo que acontece naturalmente, né? Claro que tem exercícios que eles estão mais voltados para a reparentalização, especialmente quando a gente trabalha processos mais profundos, mais radicais, como o projeto Minotauro, né? Então, tem exercícios específicos, mas a reparentalização, né, ela é, antes de tudo, um trabalho geral da biodança, ou seja, refazer a nossa relação com o nosso passado, com as nossas coisas que a gente já viveu. E é interessante que essa relação que é refeita, ela não é feita com base na narração do que a gente já viveu, ou no tocar alguma ferida que existe dentro da gente. Não é, a gente pode até falar em algum momento sobre isso, mas não é a base, digamos, metodológica do trabalho. Claro que às vezes a pessoa contata com alguma coisa e tem que ter vontade de expressar e pode, né, na parte verbal da aula. Mas o objetivo principal não é exatamente recontatar uma ferida ou ir lá analisar e ver por quê, né? O objetivo é trazer novas experiências, né, que vão naturalmente ressignificando o que foi vivido e distanciando também a sensação negativa quanto àquilo que foi vivido, né? Então, aos poucos, existe um processo de ressignificação que se dá não na base de ideias ou na base de análise, mas na base da experiência, né? Então, por exemplo, eu posso ter um sentimento de que eu não fui amado na infância, né? Então, eu tenho muito forte esse sentimento e isso tem uma série de consequências na minha vida, em termos de desconfiança das pessoas, em termos de afastamento da possibilidade de amar e ser amado. Isso pode, se eu tenho filhos, pode se repetir, não, de uma forma não, não voluntária, mas acaba se repetindo em relação aos nossos filhos. E daí, bom, né? Daí toda uma vida atingida por algo, por uma percepção de algo que vivemos na origem. E daí, quando eu começo a fazer biodança, então eu começo a rever o tipo de relação que eu posso fazer, né? Mas não rever em nível racional, mas começo a viver outras coisas, né? Começo a viver outras possibilidades e começo a trazer isso também para a minha vida cotidiana, essas novas possibilidades de viver o afeto de forma diferente, de me relacionar de forma diferente. E isso, naturalmente, faz com que eu possa olhar as coisas que eu já vivi, primeiro, com uma outra compreensão, né? Porque, de repente, daquelas pessoas que nos acompanharam lá na nossa infância, eu posso ver também que elas eram pessoas limitadas, que tinham os seus bloqueios afetivos, então começo a também compreender melhor isso. Mas isso acontece ao mesmo tempo em que aquele vazio afetivo da minha existência começa a ser preenchido com novas experiências, experiências positivas, isso vai como que sanando essa ferida, né? Vai deixando ela um pouco para trás, né? Claro que sempre ali fica uma cicatriz e que, diante de alguma reincidência de coisas negativas, ela pode doer de novo, né? Mas, aos poucos, é como se existe um distanciamento e aquilo passa a não estar atuando no presente, algo do passado que para de atuar no presente, né? Porque, às vezes, as nossas vivências infantis ou vivências traumáticas, elas ficam se atualizando, né, no presente e cada vez se reforçando mais. E é como que, dentro da nossa experiência de biodança, isso vai se acalmando, vai se afastando,
e a gente vai aprendendo outras formas, né, de se relacionar e vai preenchendo esse espaço que antes era preenchido com dor ou com raiva, né? Vai preenchendo com outras coisas que são agradáveis, amorosas, e aos poucos essa sensação, né? Ela vai se afastando. Volto a dizer, ali sempre vai ficar uma cicatriz, né? Então, pode ser que eu encontre, vou certamente encontrar na minha existência alguma experiência que me recorde aquele trauma infantil, e daí aquela feridinha lá que está cicatrizada, ela vai doer. Sabe quando, quando vai chover e a gente sente nas nossas cicatrizes, eu tenho uma baita cicatriz na mão, né? Então, quando vai chover, eu já sei antes que vai chover, porque começa a doer a cicatriz. É mais ou menos essa a questão, né? Então, é como que, diante de algumas experiências que a gente vive que são atuais, né? Então, tem como uma ressonância com aquilo que já foi vivido, então dá essa dorzinha, né? Mas ela não fica presente o tempo todo na nossa existência, dando oportunidade que a gente viva coisas novas, interessantes, bonitas e que refaça a nossa identidade, a nossa relação com o mundo. E isso, claro, né? Obviamente, a gente está nesse percurso aqui, então a gente vai ter uma consequência em nível de saúde mental maravilhosa, né? Então, eu sempre digo assim, eu acho que quem faz biodança, às vezes também precisa fazer terapia, tá, pessoal? Não descarta a terapia como, faz biodança, não precisa fazer terapia. Eu acho que em alguns casos, sim, não em todos, né? Mas em alguns casos, sim, a gente precisa fazer psicoterapia para compreender num outro nível, que não é o nível que a biodança trabalha, todas as coisas que a gente já viveu e que às vezes nos angustiam, nos fazem mal. Não estou aqui dizendo que vocês façam biodança e joguem para o alto a psicoterapia, né? Façam tudo o que vocês precisam para ajudar a vocês mesmos, para estarem bem, né? E a psicologia é uma ciência que nos ajuda muito, tá? Pode nos ajudar maravilhosamente. Agora, eu sou psicóloga e sou facilitadora de biodança, né? Então, dentro da minha perspectiva como profissional que trabalha com biodança e também a psicóloga, né? Eu já trabalhei com psicoterapia por um tempo, mas eu prefiro trabalhar com biodança. Então, hoje em dia, eu não estou me dedicando à psicoterapia. Mas, porque eu entendo, para mim, né, que a biodança não é um complemento para a psicoterapia, né? Eu entendo ao contrário, eu acho que a psicoterapia é um complemento para a biodança, né? Então, que é muito importante que as pessoas possam experienciar a biodança, claro, quem gosta de biodança, quem ressoa com biodança, quem consegue se entregar, que quer fazer biodança. Não adianta montar uma pessoa a fazer biodança se ela não quer fazer, tá? Daí não tem efeito nenhum. Mas as pessoas que curtem fazer biodança, que querem fazer biodança, se beneficiam com ela, podem ter na psicoterapia um complemento importante em algum momento desse processo. Tá? Claro que também, por exemplo, um psicólogo pode estar conduzindo um processo, né, tá acompanhando uma pessoa, assim, com muita rigidez, e que ele percebe assim, essa pessoa não tem como fazer biodança, né? E lá em determinado momento ele consegue ir trabalhando com aquela pessoa e ela vai, digamos, se abrindo um pouco para novas experiências, né? E daí, naquele caso, ele pode entender, a biodança vai ser um excelente complemento para o trabalho que eu estou fazendo. Então, são diferentes perspectivas, tá? Mas, sim, a biodança vai estabelecer um outro nível de saúde mental, né? A partir da experiência e não da análise, que isso acho que é bem importante, né? Então, a pessoa às vezes se sente melhor, ela não sabe explicar direito o porquê que ela está se sentindo melhor, porque ela não foi lá visitar nenhum trauma, ela não foi lá analisar a sua vida precedente e, de repente, ela começa a se sentir melhor, né? E esse é o mecanismo que trabalha a biodança, porque ela não vai trabalhar num nível de rever, né,
a linha do tempo do passado, né? Ou rever experiências negativas. A gente não trabalha dessa forma, né? A gente trabalha ao contrário, propondo novas experiências que preencham o vazio de experiências bonitas da nossa vida, né? Refaçam a nossa percepção. Então, no nível da comunicação, tá? Então a gente vai também descobrindo outras formas de se comunicar, vai vendo outras possibilidades, né? Incluindo, então, a importância do afeto, né? Do afeto, da reciprocidade na comunicação, né? Esse, quando eu estava falando que a gente tem que olhar bem a questão da nossa desse momento histórico que a gente vive, dessa banalização da violência que a gente vive, eu acho que um dos pontos onde mais a gente tem que olhar hoje, como movimento de biodança mesmo, como tentar atualizar um pouco o trabalho que a gente faz, né? É essa questão do nível de comunicação, porque como a gente tem hoje uma incidência forte dessas comunicações que são via virtual, né? Através de grupos, de redes sociais, né? Eu sinto que a gente vive, acaba criando um nível de confusão, né? E um nível de incerteza muito profundo nas comunicações, né? Então, eu me lembro uma fala do Bauman, né, onde ele diz assim, eu acho que até passei esse vídeo para vocês, não me lembro direito, que ele diz assim, um rapaz veio me falar que ele fez 500 amigos num dia só no Facebook, ele estava super feliz, e daí que eu fiquei surpreso, porque eu em toda a vida fiz 5 amigos, então, né, e daí eu penso assim que o que ele entende por amizade é muito diferente do que eu entendo por amizade, né? Então, essa vivência de muita superficialidade que a gente tem na nossa atual estrutura social, né, onde a gente perde um pouco a profundidade, ou pouco ou muito, né, a profundidade das relações humanas, isso a gente tem que, atualmente, como facilitadores, a gente tem que olhar com muito carinho, né? Olhar assim com, com muita. Procurando perceber exatamente o que está acontecendo, né? Porque eu acho que esse é um ponto vulnerável muito potente hoje da estrutura social. Né? O que leva as pessoas a serem muito manipuladas, né? A entrar num nível de superficialidade do que seja o afeto, do que seja as relações. Eu volto a dizer, não se trata de descartar a tecnologia, não se trata de abandoná-la, né? Mas sim de utilizá-la de uma forma saudável, né? Propiciando o encontro e não o antagonismo, ou a polarização, ou o ódio, etc. E daí, claro, né, as pessoas elas começam, dentro do processo de biodança, a ter mais percepção de si mesmo, das próprias necessidades, começam a rever os seus valores, então a gente vai vendo dentro do processo, né, e eu vou dizer para vocês que é um processo assim, isso não acontece em uma aula de biodança, tá, pessoal? Isso tudo que eu estou falando, porque tem pessoas que fazem assim, era comum, né, na época que a gente fazia os encontros presenciais, hoje, ao menos eu sinto que nos grupos que são conduzidos assim, via virtual, ao menos os que eu tenho acompanhado durante esses 2 anos, né, esse nível de instabilidade ele é menor, né, que bom, né, que bom, ao menos alguma coisa positiva, porque existia na questão presencial, mas eu chamo alerta porque a gente está retomando isso, né? Uma coisa assim, eu vou fazer, não sei o que fazer hoje, vou fazer uma aula de biodança, tipo assim, vou ao cinema, vou ao teatro, vou numa aula de biodança, né? Nada contra o cinema e o teatro, né, pessoal? Mas biodança é um processo, então não é em uma aula que a gente consegue ter resultados, é necessário
uma, uma constância, né? E não é uma constância assim, eu vou fazer biodança uma vez por semana, cada vez em um grupo. Não, é uma constância do mesmo facilitador, do mesmo grupo, que vai fazer um processo global, né? Um processo dentro das relações humanas que estão ali se estabelecendo. Então, o grupo cresce junto em termos da sua cumplicidade dentro de tudo que acontece ali, né? Da sua capacidade de escuta, da sua capacidade de acolhimento. Um grupo que não se conhece, ele não tem essas capacidades, né? Então, não adianta a gente ficar pulando de um grupo para o outro, indo de cá para lá, porque não se cria isso. Isso vai se criando à medida que o tempo passa e que vai se cultivando essas relações, né? Então, a biodança, a aula de biodança não é algo que tu vai ali no supermercado, tá meio assim, tô meio deprimido hoje, vou fazer uma aula de biodança. Até pode ter um efeito naquele momento, mas ele não vai se concretizar como algo profundo, vai melhorar naquele dia, no outro dia tu volta como estava antes, né? Porque, na realidade, é a repetição do processo que vai fazendo com que, então, exista uma modificação estrutural, né, na forma como a pessoa se relaciona com o mundo, né? E daí, conforme isso vai acontecendo, não é só as relações que se acontecem dentro do grupo, que vão se transformando e vão tendo mais qualidade, mas aquilo que eu vivencio no grupo, enquanto mais qualidade, mais conexão com o mundo, passa a ter necessidade de se concretizar na cotidianidade. Então, daí é muito comum as pessoas começarem a revisar o seu estilo de vida, verem o que elas querem fazer na sua vida, como elas têm que se alimentar, como elas têm que se exercitar, onde elas querem viver, com quem elas querem se relacionar, o que elas querem fazer, tá? Então, tudo isso passa a ser revisado, mas não em cima de uma doutrina onde o facilitador diz como a pessoa tem que viver, onde ela tem que viver, como ela tem que fazer. Não, é em cima de uma autopercepção muito delicada que vai gerando conexões onde eu vou buscando novos caminhos. Depois a gente, então, consequência disso, tem uma modificação existencial, né? Então, um novo perceber da própria existência no mundo, um novo perceber da própria presença no mundo, um assumir esse nível existencial da própria existência, né? Então, porque às vezes a gente não assume a própria existência, não se dá conta que existimos no mundo, que somos parte do mundo. E, e nos negamos, né, a, a, a responsabilidade que existe nisso, né? Então, a palavra responsabilidade, ela é diferente da palavra obrigação. A responsabilidade é um cuidado que temos afetivo, íntimo e profundo com o nosso próprio propósito, com quem somos nesse mundo, né? E o assumir a responsabilidade é assumir a responsabilidade de cuidar disso, ok? Dessa fidelidade consigo mesmo, com essa profundidade, ok? Então, isso vai se refazendo, essas teias vão se refazendo dentro do processo. E certamente existem mudanças em nível existencial muito profundos. E isso gera um outro nível de consciência também, né? Um nível de percepção diferenciado a respeito de si mesmo, a respeito do mundo, da relação com as pessoas, dos significados, e mesmo num nível de consciência cósmica, né? Isso vai se refazendo. E essa consciência, para algumas pessoas, também pode, né, tomar abrangência social, no sentido de o que eu tenho a oferecer para o mundo onde eu vivo, com base em quem eu sou, né? Então, eu sou algo que pode alimentar o mundo, né? Eu sou um humano que pode alimentar o mundo. Então, aí oferecer os meus talentos, oferecer
a minha pessoa como parte integrante de uma totalidade e que tem uma influência em termos de tornar essa totalidade mais saudável, mais harmônica, mais bonita, mais amorosa.